Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua bondade, para nos atrair, meu Pai, para perto de Ti, para a Tua bondade, pela Tua misericórdia. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem uma palavra, meu Pai, para alimentar o nosso coração. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos dado a direção, meu Pai, o Senhor tem alertado as nossas vidas para que a gente, meu Pai, permaneça no caminho. Meu Deus, obrigado porque o Senhor curou vidas aqui esta noite. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor restaurou sentimentos aqui esta noite. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor, ó meu Pai, liberou, meu Pai, novos ciclos na vida da Tua igreja, do Teu povo, daquele que clama. Espírito Santo, obrigado, porque nós sabemos que em meio aos louvores o Senhor age, o Senhor faz, o Senhor abre os céus sobre aqueles que confiam em Ti. Muito obrigado, Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Obrigado, equipe de louvor. Você pode se assentar. Deus falou muito ao nosso coração aqui já esta manhã, e acredito que, como sempre, as palavras do Senhor nos renovam, nos fortalecem, e creio que não será diferente aqui esta noite. E antes de eu começar, eu quero saber se tem alguém que nos visita aqui esta noite, se tem alguém que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Você pode erguer sua mão, se manifestar aí, se tem alguém que nos visita aqui, uma família aqui que nos visita. Deus abençoe, lá também no fundo, Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença aqui esta noite. É muito importante que você esteja aqui esta noite, porque é para isso que nós somos igreja, e que o Espírito Santo venha direcionar você, o teu coração, a vida de vocês. Muito obrigado mesmo pela presença. Quero deixar também aqui o meu abraço ao meu amigo Paulo, que está presente aqui hoje e nos dá a honra de cultuarmos juntos. Muito obrigado pela tua presença. Amém? Amém. Família sempre reunida, e hoje eu quero trazer um tema que por muitas vezes eu preguei aqui neste lugar. Um tema que mudou a minha história, que mudou meu coração, algo que mudou a minha maneira de enxergar a vida, os dias, que nos trouxe várias pregações, que nos deu um livro aqui na Juventude Ideal. Então, se você participou desse tempo, você vai se lembrar, vai ter muitos insights sobre este assunto. Mas se você é novo, e faz 7 anos praticamente que eu preguei sobre uma série de mensagens sobre esta palavra, e talvez você estando aqui depois desse tempo não acompanhou. Então hoje eu quero falar um pouco sobre ser movidos pela eternidade. Fala aí para o seu amigo, ou para você mesmo, para não incomodar ninguém, fala: movidos pela eternidade. Há um senso de urgência para as nossas vidas. Quando o pastor William me convocou para este dia, eu falei para ele sobre as palavras que vêm sendo pregadas aqui, como tem nos impactado, como tem nos ajudado a se manter no caminho, a consertar os nossos erros. E falando ao pastor, ele falou, na linguagem que eu vou usar aqui, né, que nós não podemos brincar, não podemos perder tempo, porque a volta de Cristo, o encontro da igreja com o noivo, está se aproximando cada vez mais rápido. Então o tempo está próximo. Fala de novo aí, o tempo está próximo. E como igreja de Cristo, nós precisamos estar alertas para que não sejamos pegos de surpresa. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Então vamos construir aqui nesta noite um pensamento, uma base sólida. Vamos embasar na Bíblia o que é eternidade. Talvez uma parte mais teológica da palavra,
de ensinamento, outra parte da palavra, mais como praticar e viver a eternidade. E eu creio muito que o Espírito Santo vai confirmar tudo isto em nosso coração. Eternidade é sem fim, é para sempre, é uma palavra que não cabe na mente finita. Eu queria já deixar isso bem claro para cada um de nós que estamos aqui esta noite, que nós, como seres humanos, nós tentamos entender Deus em alguma circunstância, mas não é possível. Deus não cabe na nossa mente finita, Deus é infinito. E a gente às vezes tenta colocar Deus num tempo, num espaço, e hoje nós podemos meditar sobre isso, que Deus ele está acima de todas essas coisas. E aí, como igreja, nós podemos caminhar, porque entendemos a obra, o valor do Espírito Santo que é gerado dentro de nós. A palavra de Deus para esta noite está em João 17, 3. A oração sacerdotal de Jesus. Quero agradecer também a todos que estão nos assistindo online, você que tirou um tempo aí para meditar nesta palavra, que você possa sair impactado também deste culto e sinta a presença do Espírito Santo, assim como nós estamos aqui neste local, você faz parte também deste culto, amém? A Bíblia, em João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta. É uma afirmação do que é a vida eterna. A vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus estava num momento ali com seus discípulos, e ele estava anunciando o que iria acontecer no futuro. Quando nós pensamos em eternidade, em vida eterna, às vezes na casa de Deus, na igreja, nós pensamos num tempo vindouro. Mas não é somente isso. Jesus estava ali com seus discípulos, num tom já quase de despedida, falando o que iria acontecer, mas eles estavam angustiados, porque Jesus dizia que ia embora, que ele ia sofrer algumas aflições, e ele fala em João 16, 28, no capítulo anterior: eu vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus termina de ensinar isso aos seus discípulos, então ele faz uma oração. E dentro desta oração, ele faz um pedido especial para que nós possamos entender o que é a vida eterna. O que é a vida eterna? É conhecer a Deus verdadeiramente e a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. Então você tem uma missão dentro da eternidade: é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. E isso só é possível pela atuação do Espírito Santo que está sobre as nossas vidas. E eu te faço uma pergunta, que é a tese que nós vamos defender aqui esta noite: o que é a eternidade? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, estamos na igreja, normalmente nós respondemos que a eternidade é a vida após a morte. E não é errado pensar isso, porque realmente a vida após a morte existe a eternidade. Mas há algo maior a se enxergar dentro deste versículo. Nas palavras de Russell Shedd, este verbo está no presente do subjuntivo, para indicar conhecimento crescente. Então, na revista corrigida, na Almeida Revista e Corrigida, fala assim: que te conheçam a ti. Ele está dizendo que o conhecimento a Deus e a Jesus Cristo é a partir de hoje, não é amanhã. Então, quando eu te pergunto, você sabe o que é eternidade? Eu te digo, a vida após a morte. Se eu te responder, não, não é a vida após a morte. De alguma maneira, eu vou ter que te mostrar aqui, com versículos na Bíblia Sagrada, que não é somente a vida após a morte. Talvez essa seria a melhor colocação para esta noite. A eternidade não é somente a vida após a morte. Nos escritos da Bíblia Strong, nos seus estudos, diz assim, sobre este versículo: Jesus desloca o foco de mera duração infinita
para um relacionamento pessoal e transformador. O convite da eternidade é para que comece a ser vivida hoje. O que Jesus está nos propondo não é que você viva com Ele amanhã. A proposta é que você comece a viver Ele hoje e ser transformado por Ele hoje. A eternidade não está ligada somente ao tempo, mas ela está ligada a um relacionamento. Vocês estão comigo? Então eu quero deixar 3 ensinamentos aqui, porque é importante ter um relacionamento saudável na vida, mas muito mais com Deus, nosso Pai. Eu lembro de uma das conferências que eu preguei sobre a eternidade, o pastor William anotou algo que eu falei pela obra do Espírito Santo, que eu nem estava anotado no meu sermão, mas ele disse que, dentro daquele sermão eu citei, se você não estiver interessado em viver um relacionamento com Jesus hoje, o que te garante que você vai querer viver um relacionamento com Ele no futuro? Se você não tem um prazer de conhecer Jesus hoje, você não tem prazer em viver uma eternidade com Ele amanhã. O dia da escolha é pessoal e intransferível, mas o dia que a vida está se cumprindo diante dos nossos olhos é hoje. Então, 3 ensinamentos podem nos ajudar a compreender a real eternidade que nós estamos presentes. Primeiro ensinamento: a eternidade não é o futuro, mas é o presente. Você pode falar comigo isso? A eternidade não é o futuro, mas é o presente. Que o Espírito Santo me dê graça para poder explicar aos corações e nos ajude no nosso intelecto, porque com uma mente finita, às vezes a gente não consegue dimensionar, mas a obra do Espírito Santo nos ajuda a compreender essas palavras. Em Salmos 92, Moisés, que escreveu este salmo, vai dizer assim: antes que os montes nascessem, e tu formaste a terra e o mundo, fala para mim, por favor, Tu és Deus. Vamos de novo agora, para ficar bonitinho? Vocês estão comigo? Antes que os montes nascessem, tu formastes a terra e o mundo, Tu és Deus. Amém. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Moisés está levando a nossa mente a pensar nos montes, na formação da terra, do mundo. Sabe aquele dia que você está indo para a praia e está frio, mas se alguém te convida para ir para a praia hoje, tudo pago, você vai, porque é maravilhoso uma praia. E você está ali no meio daquele túnel, e aí você imagina, como o homem inteligente, criou um túnel no meio da rocha, mas aí você olha para a rocha e fala: quem criou essa rocha aqui, esse monte aqui nesse meio? Quantos anos será que isso aqui está aqui? Que beleza da criação. Moisés começa a dizer para nós, aumentar o nosso entendimento do que Deus faz, do que Ele é, do tamanho da criação. Então ele diz: de eternidade a eternidade. E aqui os teólogos analisam essa primeira eternidade como antes da criação, e a segunda após a criação, com referência ao ser humano. E não fique preocupado com isso. Mateus, você está me citando 2 eternidades, eu estou te citando 2 medidas, se assim posso te dizer. Por quê? Porque Deus não está limitado a nenhuma delas. Deus não está limitado a tempo, nem a espaço, Ele é infinito, sem começo, sem meio e sem fim. Deus está acima do tempo. E talvez por isso a nossa mente às vezes se perde quando nós ficamos pensando em eternidade. O tempo, meus irmãos, é apenas um fator, um recurso. E adivinhe quem criou o tempo? Deus. Adivinhe quem criou a eternidade? Deus. Adivinhe quem coordena o mundo, o tempo, o que existe, o que deixa de existir?
Deus. Então, apenas o tempo serve como uma contagem para os nossos dias. O tempo, ele está nas mãos de Deus. A Trindade não responde ao tempo, mas o tempo e a eternidade estão sujeitos a eles. Por isso que é tão difícil para nós alcançarmos e pensar numa eternidade, porque a nossa mente, ela quer racionalizar o poder de Deus. E eu tenho uma notícia excelente para te dar esta noite: não dá para você medir Deus. Você não vai conseguir medir Deus. Essa conta jamais vai fechar. Nós estamos presentes dentro da eternidade. Existe uma eternidade se cumprindo diante dos nossos olhos, e eu quero que você entenda isso. O presente que eu estou dizendo é de presente, de futuro, de passado, e é também um presente de Deus, nós podemos viver nesse tempo. Sabe por quê? Porque há pessoas que já entraram na eternidade. Há pessoas que já saíram, já deram um passo a mais da onde eles estavam. Mas há pessoas que ainda vão entrar dentro da eternidade. Vocês estão comigo? Se eu já estou na eternidade, quem vai entrar? Quem ainda vai ser gerado. Ele ainda vai adentrar a eternidade. Nós já estamos aqui. E eu tenho que te falar uma loucura. Pastor de manhã, o senhor não deixou, mas eu vou devagar. A vida não tem mais fim. Os crentes não conseguem entender isso, pastor. É difícil para a nossa mente humana. Não tem fim. O que a Bíblia deixou lá no final de Apocalipse é que haverá novos céus e nova terra. Há um tempo, uma restauração, uma decisão, mas há uma continuidade. Ah, por favor, se você entender isso essa noite. Deus deixou 2 lugares para se passar dentro da eternidade, após os cumprimentos de tudo que está em Apocalipse: o céu ou... Mas ele não disse que ia acabar tudo. Sempre haverá vida na terra. Ah, por favor. Você achou que você ia ficar igual um anjinho lá, né, no céu, quietinho e tal. Ah, Deus, cheguei, obrigado, aleluia, aleluia, aleluia. Vai ser isso também, mas não é só isso. A eternidade terá trabalho, terá funções, terá desenvolvimento. A vida não para mais. O mundo não para mais. Se um dia você ler o livro de John Bever, Movidos pela Eternidade, você vai entender muita coisa sobre a vida após a morte. O que é a vida após a morte? É um passo adentro da eternidade. Porque a eternidade está diante dos nossos olhos. Olha o que a Bíblia vai dizer em Tito 1:2. Escrevo na esperança da vida. Então ele está dizendo, existe uma vida eterna, uma vida à frente, a esperança da salvação. Existe sim uma vida eterna. Aí ele continua, que o Deus que não pode, prometeu antes. Então Deus prometeu antes da eternidade. Ou seja, ele domina sobre a eternidade. E tem muitos irmãos nossos que já alcançaram um passo a mais na eternidade. Já estão com Cristo. Já acessaram mais uma parte da vida eterna. Já está na plenitude dos tempos que estão se cumprindo. Então por isso é o despertamento, o chamado para esta noite, para que eu e você não podemos viver aleatório. Porque nós estamos vivendo hoje o cumprimento das palavras que Jesus deixou para cada um de nós, para a humanidade. O tempo de tomar uma decisão, de servir a Jesus Cristo. Primeiro ensinamento então, a eternidade não é o futuro, mas sim um presente. Segundo ensinamento, viva a eternidade hoje. Fala para mim aí, repete aí para mim,
precisa falar para o seu vizinho não, para não constranger ninguém. Eu vou viver a eternidade hoje. E não fica com medo de partir dessa terra não. Fica tranquilo. A eternidade é para se vivenciar hoje. E eu quero responder com alguns exemplos como viver a eternidade hoje. Quanto mais nós buscamos conhecer a Deus, ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, nós estamos mais adentrados à eternidade. Nós estamos mais conscientes da vida, do tempo. Nós estamos mais apropriados ao ciclo da graça que nós adentramos. Quanto mais nós buscamos conhecer Jesus. Mas a questão aqui primeiro é, todos aqui realmente desejam conhecer e viver com Jesus? A pergunta que eu te faço essa noite, você já entregou a sua vida e recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Porque tudo que eu estou dizendo aqui parte do princípio daquele que venceu a morte, ao terceiro dia ressuscitou e deixou essas palavras para que a gente possa se alinhar a um propósito eterno. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, você tem uma grande oportunidade. Não permita que esse dia termine sem você se entregar a Jesus. Mas se entregue a Jesus não de brincadeira, não por uma parte do seu corpo, mas se entregue a Jesus numa totalidade de corpo, de alma, de espírito, e venha viver uma nova intimidade com Deus. Eu gosto muito desse versículo na versão Almeida Corrigida Fiel, porque ela vai detalhar cada passo para que a gente viva a eternidade hoje. A palavra de Deus diz assim: já estou. Vamos de novo. Essa é a parte importante, você precisa falar bem forte, bem grande. Já estou. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. João vai nos ensinar que nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Nós só amamos a obra redentora porque Ele cumpriu na cruz do Calvário. Mas esse versículo está enfatizando isso, que nós podemos viver a eternidade hoje. Como? Entregando a vida a Jesus, crucificando o meu eu na cruz, renunciando às minhas vontades, às minhas paixões. Quando eu faço isso, Paulo vai dizer: aí agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A sua vida tem um novo sentido. A sua vida não é mais guiada somente pelos seus pensamentos, pelos achômetros, mas agora há uma direção clara, há uma luz que brilha dentro de você, e há uma voz na pessoa do Espírito Santo que fala com você. Se você entregar a sua vida totalmente, se colocar à disposição, você vai entender o que é Cristo viver dentro de cada um de nós. Você vai ter mais clareza disso. E aí Paulo vai dizer: e agora, a vida que agora vivo na carne. Ele não precisou morrer para viver a eternidade. Vivendo na carne, no dia a dia, na humanidade, ele estava vivendo dentro da eternidade. Por meio de quê? Por meio da fé do Filho de Deus.
Esta palavra para nós, ela faz sentido, porque quem recebeu Jesus já está desfrutando das bênçãos de Deus, já está desfrutando de uma segurança da vida eterna. Por isso que quando nós perguntamos para um cristão genuíno, você tem certeza da salvação? Logo ele diz, eu tenho. Porque se ele entregou a vida a Jesus totalmente, o Espírito Santo gera isso dentro do coração. Então quem recebeu Jesus já está desfrutando hoje. E por que eu disse agora no versículo anterior, que se nós entregarmos a nossa vida a Jesus, está crucificado com Cristo, vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Por que eu te disse que você já está vivendo a eternidade? Porque se Jesus vive juntamente em nós, Jesus é o Pai da eternidade. Jesus é o dono da eternidade. Jesus é que inaugurou muitos passos dentro da eternidade. Isaías vai falar, na visão messiânica, que Jesus haveria de vir, um filho haveria de ser nos dado. E ele fala sobre o governo que está nos seus ombros. E aí ele vai dizer alguns atributos de Jesus. O nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, que mais? Príncipe da Paz. Se você tem o Pai da eternidade, você tem a paz. Se você tem o Pai da eternidade, você tem um governo sobre a sua vida. Se você tem o Pai da eternidade, você tem conselhos valiosos. Se você tem o Pai da eternidade, você compreende o Deus forte que habita sobre nós. Por isso é importante entender isso. E quando Paulo está dizendo, vivo não mais eu, ele está dizendo sobre renúncia. Deixar as vontades terrenas e buscar as espirituais. Como nós dissemos há pouco de João 17:3, que nós precisamos desenvolver um relacionamento contínuo com Cristo. Conhecer e prosseguir em conhecer, buscar uma intimidade com a Trindade. Para que tudo isso, Mateus? Porque o tempo está próximo. E é interessante que as pessoas às vezes ficam duvidando do tempo. Eu não sei por que o ser humano perde tempo com o tempo, né? Perde tempo com isso. O tempo de cada um é diferente do outro. Enquanto eu prego aqui, milhares de pessoas deram um passo dentro da eternidade. Quem garante a sua segunda-feira? Ninguém. O tempo está mais próximo do que cada um de nós possamos imaginar. Então desenvolva este relacionamento. E esta é a maneira de viver a eternidade hoje. É ler a Bíblia todos os dias. É orar todos os dias. É jejuar. É viver uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Por isso, leve esses ensinamentos para a sua vida. A eternidade não está no futuro, a eternidade está diante dos nossos olhos hoje. Segundo, que você precisa anotar, viva a eternidade hoje. Não deixe para conhecer Jesus amanhã. Conheça o Pai da eternidade hoje. Deixe as suas vontades, as paixões, lance elas todas na cruz do Calvário. E comece a viver pela eternidade ainda hoje. O terceiro ensinamento para esta noite é que nós podemos e devemos viver comprometidos com a eternidade. Repete comigo, comprometidos com a eternidade. Se você acreditar mesmo na eternidade, com certeza as nossas decisões serão diferentes. A luta da humanidade é por mais 5, 10 anos, 30 à frente. A luta da eternidade é por mais 300, 800, milhões de anos à frente. Há uma inversão. E seria difícil eu te explicar
que a eternidade não é monótona. Mas de manhã eu falei isso e eu vou repetir. Na eternidade, se você falar assim, Mateus, eu não tenho muita coisa para fazer na eternidade, eu vou te dar uma coisa só para você fazer, tá? Que eu vou estar ocupado com outras, então eu vou liberar para você fazer por mim. Eu vou falar assim, ó, Deus criou uma galáxia, milhões e milhares e trilhões de estrelas e seres. Aí a Bíblia vai dizer que Ele chama cada uma pelo... Aí eu vou falar para você, cada dia dentro da eternidade, desse espaço, você vai lá conhecer cada uma delas, saber o nome, traz um relatório aqui para mim, que eu vou estar ocupado com outras coisas. Só aí você vai ter trilhões de anos de ocupação. A eternidade é muito gigante. E você precisa viver isso. Essa vida é muito passageira, não dá tempo de perder a eternidade diante dos nossos olhos. Viver a eternidade hoje é estar comprometido, e comprometido quer dizer ser uma pessoa envolvida, ser uma pessoa dedicada, ser uma pessoa entregue à causa, se doar pela causa. Paulo nos traz um alerta, em 1 Coríntios 15, 19, quando ele diz, se a nossa esperança for somente para esta vida ou para este mundo, nós seremos as pessoas mais infelizes da terra. Em outras versões, se a nossa busca foi só por esta vida, nós seremos as pessoas mais miseráveis da terra. O mundo, essa luta nossa, é um fragmento que se desvanece rapidamente. Mas sabe, quando você faz algo em prol do reino, quando você se dedica às coisas celestiais, à vida celestial, você está construindo a sua vida dentro da eternidade. E na eternidade não é um dia, 2, são milhares de anos. Então, quanto mais nós estamos dentro da eternidade, nós estamos interessados em lutar pela nossa vida espiritual. Quanto mais próximo da eternidade, mais a natureza espiritual subjuga a natureza carnal, e nós podemos vencer o mundo que tenta nos afastar da eternidade com Cristo. É assim que o cristão segue fortalecido na palavra de Deus. Eu peço que você tire um tempo esta semana e leia 1 Coríntios 15. Ele vai falar de eternidade da primeira palavra, da primeira vírgula, até o último ponto final deste capítulo. Se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade, leia, releia e leia de novo, e peça que o Espírito Santo te dê uma revelação profunda, uma confirmação dentro do seu coração, para que você fique atrelado, apegado, envolto com a eternidade. O que vale para as nossas vidas é viver pela eternidade. A nossa igreja tem um DNA de ganhar vidas. O pastor Eupídio nos deixou um legado, ser apaixonado por almas. Aqui nós pregamos salvação, e arrependimento, e salvação, e vamos continuar assim. Porque se você ama uma pessoa, como foi pregado aqui, você lutaria por alguém, por quem você viveria? Se você ama uma pessoa, e ela está doente, você sabe que pode perdê-la, você vem na igreja, você faz campanha, você pede oração, porque você ama aquela pessoa e você não quer que ela se vá, que ela se distancie de você, que você perca ela. E é esse o comprometimento que nós precisamos ter com a eternidade. Se você ama seus pais, se os pais amam os filhos, e assim por diante, os amigos, e você quer estar com essa pessoa, você precisa falar de Jesus para ela. Você precisa amar a alma dela. Porque senão daqui a pouco está tudo legal na sua vida, só que você vai partir. E quando você chegar lá, você vai esperar por ela. E não se engane,
Lá ninguém vai estar mudado, o corpo estará glorificado e você vai sentir falta daquela pessoa que você tanto amava. Não vai ser uma dor de arrependimento, você vai ficar triste, não é isso que eu estou dizendo. Mas você vai lembrar que eu preguei isso aqui este dia. Você não vai sentir saudades, não é isso que eu estou dizendo, por favor. Eu estou dizendo que se você ama uma pessoa verdadeiramente, se compromete com ela, apresente Jesus para ela. Para que você tenha 800 anos, 800 milhões de anos à frente com ela. Se você quer viver com essa pessoa, o dia de se empenhar por ela não é amanhã, é hoje. Paulo escreve à igreja dos Tessalonicenses dizendo, versículo 2:19 na versão nova transformadora: afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus, quando Ele voltar? Serão vocês. Paulo faz uma pergunta e dá uma resposta. E qual é a alegria nossa como igreja, família ideal? Qual é a esperança que nós estamos carregando? O que nós estamos fazendo com o legado que nos foi passado? Se amamos vidas, podemos se dedicar um pouquinho mais a elas. Comprometidos com a eternidade, você não vai querer perder ninguém. E sabe, Paulo fala, qual que é a coroa diante de Deus? Qual é a recompensa? É chegarmos lá e ver vocês junto conosco. Eu estou traduzindo esse versículo para você. A Bíblia Aplicação Pessoal vai dizer, a recompensa final para o ministério de Paulo não foi dinheiro, prestígio ou fama, mas os novos crentes, cujas vidas foram transformadas por Deus, através da pregação do Evangelho. Sabe, o nosso pastor Eupídio, o Wagner citou há poucos dias isso aqui, que ele, próximo de dar um passo a mais dentro da eternidade, ele chorava, dizendo que fez tão pouco para Deus. E eu quero começar a concluir este sermão dizendo, o que você espera ao se encontrar com Jesus Cristo? Que tipo de recompensa você espera receber das mãos de Jesus Cristo? Mas não somente isso. Quando você vai se encontrar com uma pessoa especial, às vezes você sente um carinho por uma pessoa e você quer levar um presente, algo a esta pessoa. E eu te pergunto, o que você está levando nas suas mãos para se encontrar com Jesus Cristo? O que nós estamos levando para se encontrar naquele dia com o Salvador, com aquele que me libertou, que merece toda a honra e toda a glória? O que estamos carregando nas nossas mãos para a eternidade? Há um princípio e Deus não quebra princípios que Ele estabeleceu. O que você planta hoje, você colhe amanhã. A vida é uma colheita. As decisões de hoje conduzem o nosso amanhã. E na eternidade não é diferente. O que você faz hoje está refletindo dentro da eternidade, dentro do amanhã. Sabe, Jesus às vezes libera palavras no tempo presente e eles ficam registrados dentro da eternidade. Por isso que ela está diante dos nossos olhos. E se cumpre lá na frente, na plenitude dos tempos. Quando Jesus estava ali com seus discípulos, Ele falou, vocês irão julgar as nações de Israel. Ele falou aquilo num tempo presente, mas está decretado e vai se cumprir conforme os passos que nós estamos dando dentro da eternidade. O que nós estamos fazendo hoje
que vai nos trazer benefícios, se assim posso dizer, não seria a melhor palavra, mas o que nós vamos carregar para dentro da eternidade. Quanto mais nós entendemos e acreditamos na eternidade, mais nós iremos nos mover por ela. Se eu luto por 10 anos, e há uma opção, junto de eu lutar por 100 anos, qual que é a melhor para a minha vida? É uma conta tão simples, que a igreja precisa estar comprometida em fazer. É muito melhor lutar pela eternidade futura, que nós já estamos nela, do que lutar por um tempo passageiro. Fica meu alerta aqui esta noite para mim e para você. Se hoje for o dia da sua partida, se der mais um passo dentro da eternidade, medite sobre isso. O que estaremos levando em nossas mãos? O que nós construímos até aqui para desfrutar dentro da eternidade? Fique de pé, vamos orar. Pastor William. Equipe de louvor. Com muito carinho, que eu espero muito que você tenha sido impactado assim como eu fui um dia. Um dia um versículo gritou no meu coração: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um dia eu perdi uma pessoa muito querida, minha mãe, e eu estava ali desesperado, pensando, por quê? E Jesus falou comigo, o Espírito Santo: você se perde, porque você está preocupado ainda com esta vida, mas o dia que você se preocupar com a eternidade, aí tudo vai fazer sentido para você. A vida não tem mais fim, o mundo não acaba como você acha que vai acabar, a vida continua. Mas quem não tomar a decisão hoje, ou quem não plantar hoje, não vai ter o que colher no amanhã. E isso Deus não muda, o que Ele estabeleceu como princípio. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença neste lugar. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor agora, meu Pai, venha trabalhando em cada mente, em cada coração, em cada, meu Pai, opinião, em cada sentimento, em cada, meu Pai, detalhe, meu Pai, que está se passando agora, nessa atmosfera, neste campo, ó meu Pai, que nós estamos inseridos, ó meu Pai. Eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, ajustar as nossas vidas, ó meu Pai, para movermos diante das vidas eternas, diante dos momentos eternos, diante, meu Pai, de uma salvação eterna. Meu Deus, muda os nossos valores aqui esta noite, as nossas preocupações, nos coloque olhos abertos espirituais, para que a gente consiga ver o amanhã, o futuro, os anos que estão à nossa frente, meu Pai, da glória que é reservada a cada um, meu Pai, que entrega a sua vida a Jesus e vive ela verdadeiramente. Meu Deus, traz um choque de realidade ao nosso coração, aquilo que nós estamos fazendo errado, meu Deus, nos corrija por favor, sonda o nosso coração, vê se há em nós, ó meu Pai, caminhos que não te agrada, caminho que não nos leva a viver esta eternidade ainda hoje, caminhos, ó meu Pai, que possa estar comprometendo a nossa eternidade futura, a nossa salvação. Meu Deus, nos corrija por favor. Não deixe que como igreja a gente se perca, meu Pai, e nos ajude a amar o próximo, amar a nossa família, amar aqueles que precisam ter um encontro genuíno contigo. Espírito Santo, revela, meu Pai, vidas que o Senhor quer alcançar. Coloca no coração da tua igreja pessoas, ó meu Pai, específicas que o Senhor quer fazer nesses dias, ó meu Pai. E nos ajude a manter, ó meu Pai, a comunhão, o relacionamento. Que seja uma semana, meu Pai, de adoração, uma semana de todos os dias estar na Tua presença, se encontrar contigo,
sentir o teu abraço, sentir o teu perfume, sentir, ó meu Pai, a tua essência em nós, ó meu Deus. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus.